você sempre vai andar próximo aqui, né, a linha de divisão de fluxo, porque daquele lado direito é a área de estacionamento em 45 graus, né, como tem a sinalização de trânsito ali. Vai respeitar o limite de velocidade, que é de 20 a 30 km por hora, né? Então por enquanto eu estou andando com o veículo apenas em segunda marcha. Na hora de sair aqui da avenida, né, Cívica, a gente vai acionar a seta e vai fazer uma parada ali, uma parada obrigatória, porque a nossa via acabou. Então toda vez que existe o término de via, ou seja, a nossa via termina em outra via, é uma parada obrigatória. Então eu paro totalmente o veículo aqui, engreno a primeira marcha e aguardo o momento seguro de colocar o meu veículo em movimento junto com os demais condutores na avenida. Assim que eu sair daqui, eu já vou ter que mudar de faixa porque eu preciso fazer um retorno. Então o candidato já tem que ficar atento ao movimento do trânsito lá atrás, né, para se antecipar às condições ali que o trânsito pode oferecer. Então a partir desse ponto da faixa de pedestre, você já pode sinalizar e ficar atento aos retrovisores. Se for seguro, você muda de lado, né? Também sempre atento à velocidade, que é muito fácil você exceder o limite, né, por estar numa avenida, e aqui a velocidade máxima é 30 km por hora. Então eu mantenho meus 30 km por hora na marcha compatível, né, a terceira marcha, e vou chegar até aqui, o retorno, e sinalizar com antecedência com seta à esquerda. Vou sair na faixa de desaceleração e no momento de imobilizar meu veículo ali, eu tenho que tomar cuidado com a ciclovia e a faixa de pedestres, tá? Se não tivesse esse veículo na frente, eu imobilizaria o veículo depois da ciclovia e antes da faixa de pedestre. Mas como ele estava na frente, eu imobilizei antes da ciclovia, respeitando as regras de circulação e conduta, tá? Assim que a gente faz o retorno, a gente vai se direcionar até a rotatória, tá? Então aqui fora já é o percurso onde vai ser treinado aí como o condutor vai se comportar junto com os outros condutores, né, no trânsito. Vai ser avaliado como ele se comporta com os outros condutores no trânsito. Então a gente tem uma condição da via aqui, que é a lombada, a condição adversa da via. Também tem um semáforo ali, uma faixa de pedestres, tá? Então tem que ficar atento a toda a sinalização, toda a movimentação do trânsito, para não cometer nenhuma infração e acabar pontuando. Depois que eu passo pela faixa de pedestre, eu vou ter que mudar de faixa novamente, né? Aqui eu vou ser obrigado a mudar antes porque tem um veículo imobilizado na beira da via. Mas o ideal é sempre se aproximar próximo da rotatória para fazer essa mudança, para que você não trafegue muito tempo pelo lado esquerdo da via, atrapalhando os condutores que vêm, né, atrás de você, andando um pouco mais rápido. E ao me aproximar da rotatória, aí eu vou acionar minha seta à esquerda, indicando para os condutores que eu pretendo utilizar as duas saídas à esquerda, uma das duas. E nesse caso eu vou fazer um retorno, então eu vou usar a última saída, né? Então a gente vai ter a primeira saída à direita, a segunda saída à direita, a terceira e a quarta, que seria fazer o retorno. Então já com a seta acionada, para que eu não venha me esquecer quando eu for entrar na rotatória, eu me aproximo e vou respeitar a preferência de passagem de quem está dentro da rotatória. Então, segundo a legislação de trânsito, a preferência é de quem está lá dentro. Então eu preciso aguardar o momento seguro, o momento correto para poder adentrar. Então eu paro aqui mostrando para o examinador que eu tenho ciência de que aqui é a preferência dos outros condutores, e assim que eu vejo que é seguro, eu movimento o meu veículo em direção ao centro da rotatória para poder fazer o retorno mais próximo do canteiro central, tá? Então aqui já é o momento seguro de eu poder ir, porque os veículos estão passando direto, sempre respeitando a prioridade de passagem também, né, do ciclista ou do pedestre, caso ele esteja utilizando a rotatória, como nesse exemplo. E aí você engrena a segunda marcha e continua aqui na faixa da esquerda até o momento em que você vai sair da rotatória. E aí você troca a sua seta e já pode mudar de faixa para direita para adentrar novamente a Avenida Cívica. Atingiu os 30 km por hora, você troca novamente para a terceira marcha e mantém essa velocidade até você chegar lá para fazer a conversão à direita, para adentrar novamente a Avenida Cívica. Ao se aproximar, né, do local onde você vai fazer a sua mudança de direção, a sua manobra, você vai acionar a seta e já vai reduzir a velocidade para ficar compatível com a situação da via, né, com as condições da via e do trânsito. E aí você entra aqui, lembrando que não pode passar por cima da marca de canalização na cor amarela aqui,
E aqui já é a reta final do exame, onde vai ser avaliada a sua chegada, né? Depois de concluir as quatro etapas anteriores, né? No final a gente acaba juntando tudo para que o aluno consiga entender de maneira completa tudo o que foi realizado, tá? E aqui é a reta final. Nesse ponto eu já costumo dizer que o aluno praticamente foi aprovado, né? Porque as duas partes mais difíceis é a baliza e a rampa, porque precisa de controle de embreagem, precisa lembrar dos pontos, né, que são utilizados na hora de realizar o trajeto ali, para poder fazer certinho o que manda o manual. Aqui a gente vai fazer o estacionamento, né? Então, assim como a saída tem que ser perfeita, o estacionamento também tem que ser perfeito. Então você sinaliza com seta com antecedência e depois vai imobilizar o veículo ali entre 30 e 50 centímetros ali do meio-fio da calçada. E assim que você imobilizar o veículo, você finaliza com o neutro e o freio de mão. Certinho?